senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como sempre, hoje é sexta-feira, os mercados encerrando daqui a pouco. Hoje estou fazendo um pouquinho mais cedo, ainda faltam para ir uns 20 ou 25 minutos mais ou menos para o encerramento do mercado. Mas eu já estou aqui para falar com vocês sobre como foi a nossa semana, o que nós fizemos, e eu quero partilhar com você a rentabilidade dessa semana. Essa semana efetivamente foi uma semana com muitos acontecimentos também. Como sempre tem sido nos últimos dias aqui, alguma volatilidade acentuada nos mercados. Mas eu quero justamente falar com você sobre isso. O nosso ganho foi menor nessa semana, mas efetivamente tivemos uma semana positiva onde conseguimos realmente realizar lucros. E é isso que eu quero falar com você. Eu estou aqui para dar a cara sempre e mostrar para você aquilo que faço e aquilo que não faço, e o porquê que faço e como faço. Portanto, se você não viu o vídeo de terça-feira sobre a análise do mercado, eu quero que você, antes de ver esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu quero que você volte lá e assista o vídeo. Clique nesse link que está aparecendo aí superiormente na sua tela e veja o vídeo de terça-feira. E é aqui que eu quero chegar. Qual é a diferença? Eu não fico aqui a mostrar para você, olha, eu fiz aqui day trade ao vivo, new e não sei o que, day trade ao vivo não sei o que, tal. Eu não faço isso. A diferença dos meus vídeos e do meu conteúdo é apenas um. Eu vim aqui na terça-feira, como eu faço costumeiramente, eu venho aqui, analiso o mercado e mostro para você. Olha, está acontecendo isso neste sentido e eu vou agir por isso. Eu vou assumir uma posição aqui ou eu assumir uma posição exatamente nesse lugar. Eu não venho aqui e digo assim para você, olha, eu entrei aqui e fiz esse negócio e ganhei tanto. Ou eu não filmo uma operação que deu certo, que já se passou há não sei quanto tempo e depois apresento aqui para você dizendo que eu ganhei. Não, eu apresento para você aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu pretendo fazer e por que eu vou fazer. Eu dou-te as razões fundamentais pelas quais eu vou agir e as razões técnicas do porquê eu vou agir naquele local, naquele determinado momento. Eu mostro para você as figuras gráficas, as cunhas, as resistências, os suportes, as bandeiras, tudo aquilo eu mostro para você. E digo-te, eu vou agir aqui, eu vou assumir uma posição aqui por esta razão, por este motivo, com este objetivo. E quando elas não dão certo, eu não tenho como voltar atrás. Eu não tenho como chegar aqui agora e dizer para você que eu assumi uma posição naquele dia, sendo que a posição deu errado. Não. Você pode ir lá, ver o meu vídeo de terça-feira, onde eu disse para você a posição que eu estava assumindo naquele dia, na terça-feira, para a semana. Você sabe que eu sou um swing trade e que eu não faço operações em day trade. Portanto, veja aquele vídeo e agora acompanhe os resultados aqui que eu quero passar para você. Vamos lá começar. Na terça-feira eu falei para você sobre o SP500, está aqui o nosso primeiro índice. Como você sabe, eu sempre começo o meu vídeo pelos índices, porque o SP500 é o pai de todos os índices, ele é que comanda a tendência dos mercados. Portanto, vamos lá ver. Estávamos aqui na terça-feira, vamos ver aqui, para que você veja, terça-feira, dia 14. Opa, aqui. Estávamos aqui nesta zona, na terça-feira, no dia 14, no fecho dos mercados, aonde eu disse o que para você? Que eu estava assumindo aqui uma posição no mercado e disse para você por que eu estava assumindo uma posição aqui. A minha base aqui era o quê? Era entrar no mercado buscando, por razões fundamentais, uma queda do mercado. E eu ainda disse para você que eram operações arriscadas, que eu estava arriscando não por razões técnicas, mas por razões fundamentais.
Eu disse-te que haveria uma apresentação de resultados de grandes bancos na América na terça-feira, na quarta-feira, perdão, porque esta semana começou mais tarde em razão da Páscoa. E eu disse para você que, com base nisso, eu iria assumir essas posições. Não só essa, mas outras. E eu agora vou prestar conta para você destas operações que realizei. Portanto, o que fizemos aqui? Assumimos uma posição curta no SP500, ainda referi uma pessoa que havia pedido aqui que eu esclarecesse as questões do stop. Portanto, assumimos uma posição aqui que foi uma posição de... Foram 5 mini contratos que nós assumimos em short aqui no SP500. Portanto, assumimos uma posição com 2 mini contratos e outra posição com 3 mini contratos. Portanto, assumimos 5 mini contratos nessa posição. O que aconteceu? Realmente, os preços vieram a descer, não vieram exatamente ao patamar que nós tínhamos referido e gostaríamos que tivesse vindo, que era esta zona aqui. Ou seja, queríamos que o preço viesse mais aqui abaixo até o final da semana, hoje, sexta-feira. Mas efetivamente o que aconteceu? O que aconteceu é, quando chegou aqui nesta zona, deixa eu apagar isso, quando chegou aqui efetivamente nesta zona, nós vimos que realmente que o preço aqui começou a dar luta, ou seja, vemos que ainda existe um sentimento por parte do pequeno investidor de que ele não quer perder o trem, ele não quer perder a oportunidade. Então, ou seja, continuam a comprar. Começou aqui nesta zona, como os senhores podem ver, uma zona, como diz lá no Rio Grande do Sul, uma zona de peleia. Começou aqui uma peleia entre compradores e vendedores, ou seja, começou uma disputa aqui. E o preço começou a... Isso é um gráfico de 4 horas, como eu sempre uso, os senhores sabem. Começou aqui uma luta. O que nós fizemos? Pegamos o nosso stop, que estava aqui em cima, e ajustamos aqui para cima desta vela. Começou essa luta, aqui tá, o que nós fizemos? Decidimos, então, fechar uma parte da posição para assegurarmos parte do nosso lucro já. E foi o que fizemos, fechamos uma pequena parte da posição. A outra parte, infelizmente ou felizmente, como eu sempre digo, fomos estopados nessa velinha verde que os senhores veem aqui. Certo? Então veja, o que eu sempre digo, você tem que estar feliz com aquilo que você realiza. A operação foi uma operação vencedora. O nosso objetivo era buscar um take profit bastante maior. Nós queríamos chegar aqui em torno dos 5% pelo menos, ou pelo menos a base da nossa cunha. Não foi possível, mas nós realizamos aqui em uma posição 3 e qualquer coisa por cento e na outra realizamos aqui 1,56%, mais coisa, menos coisa aproximadamente. Portanto, nos sentimos felizes, porque senão, como eu sempre digo, você vai estar sempre frustrado. Quando você perde, você está frustrado porque você perdeu. Quando você ganha, você está frustrado porque você ganhou pouco, então você nunca está feliz. E o importante, nós sabemos que no mercado financeiro é o seu psicológico. Você tem que estar bem. E vencer o mercado é altamente satisfatório. Isso nos deixa felizes. E você tem que estar feliz. Se você ganhar 5 euros com a sua operação, 5 dólares, você tem que ficar feliz, porque você venceu. Significa que a tua estratégia estava certa, que a interpretação que você deu ao mercado estava certa. Você está conseguindo pensar como um investidor, você está conseguindo agir como um investidor e por isso você está conseguindo ter êxito. Portanto, essa foi a operação do SP500, onde vamos lá reportar aqui então os nossos ganhos. Como os senhores sabem, quem já me acompanha há mais tempo, todos os meses temos aqui uma planilhazinha onde eu reporto o nosso saldo inicial no início do mês, por base 5.000 euros, semana, aqui é primeira semana, segunda semana, terceira semana do mês. Eu também, a minha estratégia é, eu divido as minhas entradas em 3 partes
e entro de forma faseada para que depois também realize os lucros de forma faseada. Portanto, SP500, ganhamos 46 euros em uma posição, que foi a posição que nós fomos estopados, e ganhamos 71 euros na outra posição, que justamente era a nossa posição menor, porque tínhamos uma expectativa de que o mercado ainda baixasse mais. Mas, mesmo assim, conseguimos aqui então 7512, quase 120 euros de take profit, ou seja, de lucros, na operação que realizamos no SP500, o índice americano. Depois, da mesma forma, só para concluir aqui, antes de eu encerrar, o que vemos aqui? Os senhores vejam a força desta vela agora neste momento próximo do fecho do mercado. Veja como foi bom que eu fui estopado aqui. Se eu não tivesse ajustado os meus stops, aliás, eu já teria sido estopado aqui em cima com perdas, porque o meu stop estava aqui por cima. Por isso eu sempre falo na estratégia do break-even, que é de você ajustar o teu stop ao preço de entrada. E efetivamente o que vemos aqui, senhores? Para a semana vamos ter grandes oportunidades de investimento aqui. Por isso não perca o nosso vídeo de terça-feira, onde os senhores já veem que temos aqui uma zona assinalada, eu já venho falando disso há algum tempo, que é o que? O nosso gap que temos aqui aberto. Portanto, senhores, para a próxima semana provavelmente teremos os índices nesta zona, onde vai ser o nosso grande momento de sabermos se vamos efetivamente ter o rompimento desta cunha ou o que vai acontecer com os mercados. Por isso, não perca o próximo vídeo de terça-feira da semana, onde nós vamos ter aqui possíveis boas oportunidades. Dow Jones, da mesma forma, eu falei para você também, entramos com 5 mini contratos aqui no Dow Jones. O que aconteceu aqui com o Dow Jones? Tínhamos o stop, entramos aqui nesta zona, da mesma forma, no mesmo dia, você pode ver o vídeo, no dia 14, que entramos lá no SP500, entramos também no Dow Jones. O que aconteceu? Ajustamos o stop aqui no break-even e deixamos o preço andar. No dia que nós fomos estopados no SP500, quando fez esta vela baixista e nós vimos aqui que justamente o preço estava lutando nesta zona de suporte, o que decidimos fazer aqui? Decidimos liquidar a nossa operação e encaixar os nossos ganhos. A isso chamamos gestão monetária, ou seja, vamos pegar o nosso dinheiro antes que isso suba e o nosso stop seja atingido. Portanto, foi a decisão que nós tomamos, até porque já estávamos a nos aproximar da nossa linha de suporte que aqui se encontra. Portanto, o que conseguimos realizar aqui no Dow Jones? Vamos lá ver. Dow Jones. Como tínhamos uma posição só no Dow Jones, de 5 mini contratos, conseguimos realizar no Dow Jones 102 euros. Em uma posição, 5 mini contratos, 102 euros foi o que conseguimos realizar no Dow Jones nesta operação, que foi a que foi reportada aos senhores também na terça-feira. Da mesma forma, só para finalizar, temos também aqui pelo que tudo demonstra aqui a faltar 10 minutos para o fecho do mercado aproximadamente, vamos terminar o dia em máximos, ou seja, possivelmente teremos na próxima semana uma caminhada aqui para a resistência da nossa cunha e para a próxima zona de resistência, onde, como eu disse, não perca o vídeo da semana, vamos ter aqui possivelmente uma grande oportunidade. Vamos lá ver o que vai acontecer. Senhores, depois, qual foram as outras operações dessa semana? DAX, o índice alemão, também veja o vídeo, você vai ver lá o que aconteceu. No dia 14 também, no fecho do mercado, aqui nesta zona assumimos uma posição
tendo o stop imediatamente aqui por cima. E no DAX assumimos um mini contrato que foi realizado aqui nesta zona. Quando tocou a nossa linha, não quisemos fechar o preço aqui, deixamos o stop mais ou menos nessa zona. Quando vimos que havia muita luta em cima da nossa linha de suporte, resolvemos sair da operação, porque além de termos esta linha de suporte, tínhamos também aqui toda esta zona como sendo uma zona de suporte intermédio. Então tínhamos dois motivos que nos davam razão para sair do trade e encaixar os nossos ganhos. Portanto, em relação ao DAX DE30, está aqui, posição 1, realizamos no DAX 130 euros. Foi um trade também bastante bom, foi um trade satisfatório, como eu disse, muito embora os ganhos da semana foram menores, mas eu estou feliz porque venci, porque consegui manter o meu ritmo, consegui manter a minha produtividade nas minhas operações. Depois, também da mesma forma, assumimos nos índices europeus, assumimos aqui a meio desta vela. Se você for lá e olhar o nosso vídeo, você vai ver que aqui a meio desta vela decidimos entrar com uma operação aqui em short também. O que aconteceu? Os senhores já podem ver aqui que temos demarcado aqui uma zona em que o preço começou realmente a dar luta e foi aonde nós fechamos a nossa operação, com um take profit aqui de 5% aproximadamente, que foi um dos melhores resultados que tivemos aqui no UK. Também, como as nossas posições eram pequenas, tínhamos no UK duas posições, se eu não estou enganado, UK 100, exatamente, tínhamos duas posições de 2 mini contratos cada uma. Portanto, realizamos uma com um lucro de 65 euros e a outra com uma posição de 76 euros, o que totalizou na semana um ganho de 141 euros no índice do Reino Unido, no UK 100. Portanto, foi também uma operação vencedora. Depois, a próxima operação que assumimos também aqui foi no índice australiano, o índice da Austrália, o índice das 200 maiores empresas da Austrália, onde nós realizamos aqui duas entradas, cada uma com um mini contrato apenas. Por que eu entrei com tão pequenas posições? Se você for lá e ver o vídeo de terça-feira, você vai ver por que eu entrei com posições pequenas. Porque, como eu disse aqui, já expliquei, o trade era fundamental. Eu não tinha razões técnicas. Muito pelo contrário, na maioria deles eu tinha a questão técnica contra mim. Tanto que eu deixei claro e frisei lá que esses trades poderiam até ser trades perdedores. E como você sabe, isso que eu falo aqui não são recomendações de investimento. Eu apenas estou partilhando com você aquilo que eu vou fazer. Na terça-feira eu partilho com você, eu vou fazer isso. Ou eu entrei aqui nesse lugar, eu comprei aqui, ou eu vendi aqui. E eu explico para você por que eu comprei ali. Quais são as correlações daquele mercado, daquele índice, daquela moeda, qual é o cenário macroeconômico que eu enxergo, quais são as notícias, quais são os eventos econômicos que podem interferir naquele trade, quais são tudo que está relacionado ao mercado. Ou seja, aquilo que eu venho insistindo com você. Você precisa investir no seu conhecimento para que você consiga pensar como eu. Se você quer ser um investidor de sucesso, você precisa aprender a pensar como um investidor. E isso significa que você tem que compreender o sentimento. Você tem que imaginar aquilo que eu imagino e saber olhar para as coisas que eu olho. E também, junto com isso,
usar as suas habilidades técnicas para que você saiba usar corretamente as ferramentas que você tem ao seu dispor na plataforma, para também poder interpretar tecnicamente de forma correta. Portanto, senhores, por isso as posições foram pequenas. O que acontece também aqui no dia 14, entramos também com uma pequena posição aqui, e em razão de toda a situação que já havia acontecido, tínhamos depois o nosso stop ajustado aqui nesta zona. Na situação que já havia acontecido nos outros índices americanos e pela proximidade da nossa linha de suporte que aqui se encontra, sendo que já havíamos visto que nesta zona haviam compradores, ou seja, havia um interesse das pessoas em comprar nesta zona. Ou seja, só para concluir, terminamos encerrando então a posição aqui, nesta zona, onde vamos ver aqui o resultado que tivemos com a Austrália. Austrália 200. Tivemos 2 ganhos de 39 euros, o que totalizou 78 euros na semana. Estes foram os rendimentos do índice australiano. Portanto, você vê aqui que todos os índices, sem exceção, América, Europa, aqui Austrália, você está vendo também, o que acontece? Não existe, ou melhor, não existe o interesse nesse momento de deixar cair estes índices. Ou seja, o investidor, as mãos fortes, os big players. E quando eu falo big players, são big players. Não são uns e outros aí que intitulam-se big players. Eu não sou um big player. Eu posso ser um investidor, e sou um investidor, mas não sou eu que movimento o mercado. Quem tem força realmente para movimentar o mercado são os grandes bancos. São muitos mil milhões que são investidos. Essas pessoas é que mexem e conseguem sozinhas mexer com o mercado. Portanto, o que nós vemos? Que há interesse de trazer o preço dos ativos para um determinado patamar. Se você vê na América, você vai ver exatamente aquilo que eu estou te falando. Qual é o interesse? Queremos fechar esse gap que está aberto aqui. E isso vale também para outros índices. Está aqui o Dow Jones com o gap aberto. O único que está numa configuração melhor é o Nasdaq, que já veio aqui a nossa zona indicada. Hoje está fazendo aqui um fechamento bastante interessante também. Então, tudo indica que para o Nasdaq devemos ter aqui na próxima semana, salvo hajam alterações, o Nasdaq primeiramente deverá vir a esta zona, sendo que continua o gap aberto aqui em cima no Nasdaq. Portanto, existe uma grande possibilidade de que ainda venha aqui a fechar este gap. Senhores, demais operações, vamos lá. O que mais aconteceu aqui durante essa semana? Aconteceu uma coisa que, em relação às commodities, o que aconteceu? Vamos lá ver. Platina. Está aqui esta vela, onde os senhores veem aqui, tomamos aqui um stop, ou seja, e foi um big stop. Eu mais à frente vou fazer um vídeo sobre stops e vou falar para você as técnicas que eu utilizo em relação aos stops. Há momentos em que nós temos que deixar o nosso stop mais longe, há momentos que nós temos que deixar o nosso stop mais perto, e isso também tem a ver com o beta de cada ativo, ou seja, qual oscilação que cada ativo faz. Muitas vezes acontecem situações como essas aqui, que até para nós são situações não identificáveis. Eu vou colocar isso aqui menor para que os senhores possam ver. Quem me acompanha aqui já há algum tempinho já sabe desta operação.
nós tínhamos uma entrada aqui na platina, nesta zona, duas posições abertas aqui tínhamos. Por quê? Por razões fundamentais e tal, explicamos todas as razões, você pode ver nos vídeos anteriores, o porquê que nós entramos nessa operação. Os 38,2 de FIBO, que aqui estão, essa primeira linha que os senhores veem, a dificuldade de rompimento em toda esta zona, as razões fundamentais do setor automobilístico, a platina tem muito a ver com o setor automobilístico, existe uma correlação entre esta matéria-prima e o setor automóvel, vamos por assim dizer. Portanto, senhores, em razão disso, nós assumimos toda essa operação e tínhamos o nosso stop aqui justamente por cima desta zona, porque acreditávamos que daqui a platina voltaria a corrigir. O que aconteceu aqui nesse dia em que a platina chegou a subir aqui 9%? Então vejam, senhores, que é impossível aguentar uma operação dessa. Porque 9%, só que você realmente não faça gestão do seu dinheiro. Não é? Para isso existem os stops, para não deixar que você perca aquilo que você não deve perder, porque isso pode arruinar a sua conta. Portanto, tomamos aqui um stop na platina, que foi na ordem dos 4% aproximadamente. E este movimento da platina deve-se ao quê? Se você acompanha um pouco do mercado, você sabe que neste dia aqui, Donald Trump falou que iria reabrir as atividades econômicas. E dentre elas, que seria também o setor automóvel. E isso fez com que a platina tivesse aqui um boom. Infelizmente, ou felizmente, eu acho e eu sempre digo que quando tomo um stop, fico contente também por ter tomado o stop, porque vejam os senhores o que acontece. Se eu não tivesse o stop aqui nessa zona, o que teria acontecido? Eu teria, no fim do dia, terminado, fechando a operação aqui em cima. E teria perdido mais quanto? Teria perdido mais 5%. Ou seja, teria perdido, além da perda que já tivemos, que já vou reportar aqui, teria perdido mais 52 euros em cada posição. Portanto, é de ficar feliz quando a operação também é estopada, porque isso evita que você tenha perdas maiores do que aquelas que você efetivamente pode aceitar. Platina. Vamos ver aqui onde está a platina. Platina, tá aqui, ó. Tomamos um stop de 53 euros numa posição e outra de 48 euros na outra posição. Ou seja, o que originou uma perda de 101 euros. Isso realmente é bastante. 101 euros é 2% praticamente do valor da conta. Portanto, é um stop que não estava previsto, mas que aconteceu, quer dizer, ele estava previsto porque ele estava lá para proteger. Agora, quero que você pense comigo, se eu não tivesse o stop, ao ver a platina subir 10%, eu teria fechado a operação à mão, como nós falamos. E vejam, senhores, então, em vez de 53, eu teria perdido 100 euros, porque eu mostrei para você lá que se não tivesse o stop eu teria perdido mais 53. Então, além dos 53, teria perdido mais 53, que seriam 106. E aqui, em vez de 48 mais 53, teria perdido, ou seja, em vez de 100, teria perdido 200 euros, ou seja, o dobro. Portanto, o stop está aí para te ajudar. Então, o senhor está aqui também. O mercado é isso, não é só ganhos, há momentos em que há perdas também. Graças a Deus, num sentido geral, a nossa semana correu bastante bem. Além destes trades, também tivemos mais uma operação, que foi a Libra Yen. Está aqui a Libra Yen. Também expliquei as razões, também na terça-feira, no dia 14,
no mesmo horário, todas as posições foram assumidas no mesmo horário, no fecho do mercado aproximadamente aqui nessas velas aqui. Isso são velas de 4 horas. Como eu disse, assista o vídeo, você vai ver lá cada operação. Eu descrevi em detalhes o que estava fazendo. Portanto, se não é que eu estou chegando aqui hoje dizendo para você, olha, eu na terça-feira vendi aqui e saí aqui embaixo e ganhei 1,5% e quero que você acredite em mim. Não, a diferença aqui é uma só. Eu venho na terça-feira e digo para você, olha, eu vendi aqui e o meu stop está aqui. Portanto, se o preço daqui tivesse subido aqui para cima, o que eu diria para você hoje? Eu teria duas opções. Ou eu não apareceria aqui para lhe falar o que eu fiz e prestar conta da minha semana para você, ou então eu teria que ou como eu disse, ou eu não estaria aqui para lhe falar nada, ou então eu teria que agora lhe dizer assim, olha, daqui até aqui perdemos tanto. E em vez de termos tido uma semana positiva como tivemos, perdemos aqui, perdemos lá, perdemos aqui, perdemos lá, e a nossa semana foi negativa. E eu assumi esse risco na terça-feira. Tanto é que quando eu falei sobre este par cambial aqui, eu disse para você e lhe expliquei que eu havia que ser coerente com a minha análise. Você viu o vídeo, a semana do Mestres do Trading, e lá eu falei sobre correlações. E eu disse para você, e quando eu falei aqui na terça-feira, eu te expliquei isso. Disse, olha, se eu estou entrando vendido nos índices, ou estou fazendo uma operação em short selling, é porque eu acredito que o Ien vai se valorizar em razão da depreciação dos índices. Hoje ainda recebi um e-mail de uma pessoa me perguntando sobre essa correlação do Ien e dos índices e eu novamente expliquei tudo. Portanto, eu disse para você que se desse errado, tudo daria errado e seria uma semana de perda. Veja o vídeo. Eu disse, se os índices subirem, eu vou perder dinheiro em todas as operações que eu fiz. E eram SP500, Dow Jones, DAX, UK e Austrália. Ou seja, eram 5 operações em índices que nós tínhamos aqui. Mais essa operação da Libra Yen. Portanto, eu acreditei na fraqueza da Libra por questões macroeconômicas devidas a pandemia de coronavírus no Reino Unido. E acreditei também na minha análise em razão dos resultados que sairiam dos dados econômicos, em razão do sentimento das razões fundamentais, eu acreditei que o investidor ficasse desmotivado e que os índices cairiam. E, portanto, levaria o Ien a valorizar. E com a valorização do Ien, a Libra depreciaria. Senhores, efetivamente está aqui a minha entrada e foi o que aconteceu. Depois, se você ver lá o vídeo, você vai ver que nós tínhamos um take profit previsto nessa zona aqui, que era o que nós queríamos. Tínhamos aqui definidos como o nosso primeiro take e aqui o nosso segundo take profit. E entramos na Libra com 3 posições de 6 mini contratos cada um. Portanto, o que aconteceu aqui? Os senhores podem ver aqui essa vela. Logo, imediatamente no outro dia, tivemos uma vela aqui que é esta vela aqui, onde os senhores veem aqui. Nós chamamos a esta vela aqui, para quem gosta de price action, chamamos a essa vela aqui um martelo invertido, um padrão, não é? Ou seja, o que aconteceu? O preço abriu aqui em cima, desceu, os vendedores empurraram o preço até aqui embaixo e os compradores novamente compraram e fizeram o preço chegar até lá. Ou seja, demonstrou-se aqui um grande interesse comprador. O que nós imediatamente fizemos? Ajustamos o nosso stop aqui por cima desta zona. O preço andou aqui, veio aqui embaixo novamente. O que aconteceu? Houve novamente um interesse comprador aqui.
Prova disso é esta vela que os senhores veem aqui, uma baita de uma vela com muita força. Quase que pegou os nossos stops aqui. Portanto, quando os preços retornaram aqui embaixo, isso exatamente no dia de hoje, o que nós fizemos aqui? Limpamos a posição. Ou seja, estava no nosso take profit e nós aproveitamos para zerar. Saímos imediatamente das 3 posições, porque aproxima-se o fim de semana e nada me garante que esses preços não possam voltar aqui para cima, porque se os índices continuarem a subir, o iene vai desvalorizar. E se o iene vai desvalorizar, neste caso, a libra vai se apreciar. Portanto, senhores, prestando contas a respeito da libra-iene. Libra-iene. Na semana passada tivemos uma perda aqui com a libra-iene. Hoje, nessa semana, tivemos uma posição com 60, uma com 62 e uma com 65. Portanto, tivemos aqui 3 vezes 6, 18. Tivemos aproximadamente 185 euros de ganho nessas posições na libra-iene. Senhores, a nossa semana, então, tivemos um total aqui de 654 euros nesta semana. Nas posições todas que vos apresentei, tivemos aqui 654 euros, como os senhores podem ver aqui. E o saldo, ou seja, o total que nós já ganhamos esse mês com uma conta de 5.000 euros, se você quer ver, você pode voltar e ver todos os vídeos, todas as operações e como eu disse, eu venho aqui e digo para você, eu vou fazer isto, eu estou fazendo isso por essa razão e depois eu te apresento a conta do resultado conforme te apresentei aqui. Portanto, ganhamos até agora nesse mês 3.985 euros. Para já, temos um crescimento de 79,7%, ou seja, ganhamos quase 80% da conta em um único mês. Sendo que um momento de crise, um momento de instabilidade, de volatilidade, onde toda a gente reclama, como eu sempre digo, amigos, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Portanto, se você quer ter os mesmos resultados que eu tenho, isto é possível para você. E eu tenho lhe dito isso. Se eu consigo, você também consegue. A diferença é, eu aplico os meus conhecimentos com disciplina. E eu sei exatamente aquilo que tenho que fazer, não o que quero fazer. Existe uma grande diferença entre o que eu quero fazer e o que eu devo fazer. E eu sempre faço aquilo que devo fazer. E o que eu quero te ensinar é aquilo que você deve fazer, não aquilo que você quer fazer. Portanto, se você quer, a oportunidade está aí ao seu dispor. Amigos, se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu gosto, deixem um comentário, comentem qualquer coisa, falem-me se vocês gostaram deste vídeo, se vocês gostaram dos resultados, comentem, deixe lá o seu comentário, até para que eu também tenha motivação, me motive em saber que você gostou e para que eu possa sempre melhorar. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ative as notificações para que você seja sempre notificado em primeira mão de todo o nosso conteúdo. Porque você sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.